do São Paulo. Já já em todas as plataformas, também pela Rádio Jovem Pan. São Paulo classificado. Bruno Prado, 2-0 para cima do São Lourenço. Um jogo que o São Paulo partiu para cima. Tô vendo aí o torcedor do São Paulo felizão, né? Com a atitude do clube. Arbitragem péssima no Morumbi, mas nem a arbitragem atrapalhou o São Paulo, que conseguiu essa classificação. Bruno Prado. Foi uma classificação merecida. O São Paulo jogou bem, foi melhor que o time do São Lourenço, conseguiu os 2 gols que precisava contra o adversário que se defende bem, que tentou travar o jogo de todas as maneiras, deixar o jogo picado, travado, e a arbitragem também acabou, a maneira como o árbitro conduziu também colaborou para um jogo bem travado, um jogo que não andava. Mas o São Paulo foi melhor que seu adversário, fez o primeiro gol na bola parada, estava difícil entrar e criar uma oportunidade mesmo tocando bola para finalizar. O São Paulo teve essa dificuldade, então o primeiro gol foi pelo alto. Isso é bom porque fazia tempo que essa bola parada, que foi importante no início do ano com o Wellington Rato, não entrava. E dessa vez, numa bola do Wellington Rato, o Caleri fez o gol de cabeça. E o segundo gol numa jogada individual, uma ótima jogada do Rodrigo Nestor, que é um jogador que tem muita qualidade, que a torcida pega no pé, mas é um jogador que tem talento, é o jogador que tem a maior capacidade de meter uma bola que ninguém espera. Isso não estou contando os que chegaram agora, o Lucas e o Rames Rodrigues, que mal jogaram. O Lucas jogou um pouquinho, o Rames ainda não jogou. Estou falando dos que têm jogado. O Nestor é o mais criativo ali, é o cara que tem mais capacidade de fazer uma jogada como a que fez ontem. Cortou, ele balançou em cima do adversário e fez um ótimo cruzamento para o Luciano. Então 2-0, merecido. Passou o time que tentou jogar, o São Lourenço no segundo tempo muito recuado, marcando da intermediária defensiva para trás, deixando o São Paulo muito perto da sua área. A ideia era dificultar as finalizações, e até dificultou, mas você deixa o seu adversário toda hora rondando a sua área, em algum momento você corre risco de dar algo errado, e acabou numa jogada individual o São Paulo decidindo o jogo. Então foi justa a classificação, vai pegar a LDU agora, a LDU que passou nos pênaltis ali pelo Nublense do Chile, um sufoco, mas o São Paulo segue na Sul-Americana e ontem merecido, além de quebrar a sequência de 5 jogos sem vencer, que também era importante para o time ficar um pouco mais tranquilo. Fábio Piperno, São Paulo classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana no estádio do Morumbi. São Paulo partiu para cima do São Lourenço e, como eu disse, né, a arbitragem foi péssima ontem, invertendo as faltas, e teve confusão com o técnico adversário, quase saiu jogando junto com os jogadores ali na reta final da partida. Mas tá aí, Piperno, São Paulo classificado para as quartas da Copa Sul-Americana. Piperno. Com muitos méritos. São Paulo venceu um time duro, um time que vem de um bom campeonato argentino. São Paulo tomou a iniciativa do jogo desde o começo. E a gente tem realmente que destacar a boa safra de talentos que Cotia vai dando ao São Paulo. Isso é o que está mantendo a espinha dorsal de São Paulo com eficiência, com bom nível. Certamente vai deixar muito dinheiro também para o clube. Beraldo, Nestor, que realmente é muito bom jogador, o Pablo Maia. Então o São Paulo tem lá uma garotada de ótimo nível, não é? Eles não são apenas promessas, já são realidades que se consolidaram nesse time de São Paulo. E aí, eu acho que o torcedor tem muitos motivos aí para estar felizão da vida, sim, porque São Paulo não apenas deixou pelo caminho um time difícil, mas também estancou lá algum mal-estar por conta de resultados ruins aí nas últimas rodadas e mostrou que está se tornando um time cada vez mais competitivo à espera dos grandes reforços que acabam de ser contratados. Então, a tendência de que daqui para o fim do ano a gente veja um São Paulo ainda mais forte, um São Paulo com chance de brigar bem nessa reta final de Copa do Brasil, São Paulo com possibilidades aí de continuar avançando na Sul-Americana, que é, e sempre faço questão de repetir isso, a Sul-Americana mais difícil da história. Essa competição, ela vai atraindo um lote de times cada vez mais importantes, que a mudança de regulamento nessa temporada colaborou para isso. Então, é uma Sul-Americana que tem São Paulo, Corinthians, Estudiantes, Bragantino, time forte. Então, são várias equipes de bom nível. A LDU, que se classificou, né? Aliás, passou, né, Bruno? Passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis, é isso aí. Olha, com mais dificuldade do que eu imaginava, inclusive, contra o todo-poderoso Nublense. Mas a verdade é que essa reta final de Sul-Americana vai ser bastante interessante.
O São Paulo que na última temporada chegou à decisão da Sul-Americana aos trancos e barrancos, tendo decisões por pênaltis, viradas, e chegou com muita dificuldade, mas acabou chegando na final. Aí, como apontou o Piperno, dessa vez, né, Bruno, eu acho que a Sul-Americana, apesar de ser um caminho viável também para o São Paulo conquistar uma taça, um título, eu acho que o São Paulo tem condições para isso, de chegar à final mais uma vez, tem adversários mais qualificados esse ano do que na temporada passada, Bruno. Sim, tem bons times. Pode ter uma semifinal entre São Paulo e Botafogo, por exemplo, né? Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro disparado. Ano passado, o São Paulo pegou 2 brasileiros pelo caminho e passou nos pênaltis pelos 2, Ceará e Atlético Goianiense, que foram times que acabaram rebaixados para a Série B. Aliás, o Atlético Goianiense, no meio do caminho, eliminou o Olímpia na Sul-Americana do ano passado. O Olímpia que ontem eliminou o Flamengo da Libertadores. Então, esse ano, ele pode pegar o líder do brasileiro numa semifinal. Exatamente. São Paulo e LDU, Botafogo e Defensa e Justiça. Esse é o cruzamento. O próprio Defensa e Justiça é um time que tem um título recente de Copa Sul-Americana em 2020. O São Paulo tem um lá em 2012. 8 anos... o título do São Paulo está há 8 anos mais passado aí. O São Paulo está... A Defesa aí e Justiça ganhou 8 anos depois. Aí, ó, Defesa e Justiça e Botafogo, LDU e São Paulo. Aí, do outro lado, Estudiantes, Corinthians, Fortaleza e América, né? Então, é uma Sul-Americana com dificuldades. Aí, a LDU mesmo não deve ser um jogo fácil, principalmente em Quito, apesar do Nublense ter vencido lá ontem, mas o jogo em Quito normalmente não é um jogo fácil, não. 5 brasileiros, né? Nós temos aí 5 brasileiros e já tem gente até imaginando, já pensou, São Paulo e Corinthians numa final? Pode acontecer. E só pode se cruzar na final, como a gente está acompanhando aí no chaveamento. Tem possibilidade, né, de acontecer essa final que seria uma semifinal que vai acontecer na quarta-feira, né, da Copa do Brasil, e depois uma final de Sul-Americana que vai ser em Montevidéu. Seria um ano de clássicos. Eu não lembro assim de duas decisões no mesmo ano entre São Paulo e Corinthians, de um torneio nacional e um torneio internacional. Assim. E para Montevidéu seria uma espécie de revanche, porque Montevidéu sediou aquela final Atlético Paranaense e Bragantino, o estádio quase vazio. Se dá um Corinthians e São Paulo, aí o centenário vai tremer. Teve Palmeiras e Flamengo lá também, né? Mas é Libertadores. Na Libertadores, sim, mas Montevidéu também carece um pouco ali, né, de estrutura, porque torcedores do Palmeiras e do Flamengo tiveram dificuldades para encontrarem hospedagem, enfim, até mesmo voos, né? Então também fica esse detalhe, pode acontecer de novo, né? Pode acontecer de novo. Muita gente, inclusive, não conseguiu viajar, enfim. É que Montevidéu, assim, nesse passado recente, lá atrás, enfim, nos anos 60, tudo bem. Mas nesse passado recente, ela não tinha sido devidamente testada como uma capital de uma grande final de campo neutro. Porque quando tinha Nacional ou Peñarol chegando contra algum time de fora, né? Então, por exemplo, a rede hoteleira não era colocada à prova, porque ia acabar recebendo só uma torcida e poucos torcedores. Agora, com o Flamengo e o Palmeiras mostrou que é diferente, e São Paulo e Corinthians certamente também seria muito complicado. Com a classificação, o Dorival atingiu uma marca muito expressiva. Ele acabou vencendo os últimos 16 duelos de mata-mata que disputou, desde o Ceará, passando por Flamengo e agora no São Paulo. O São Paulo, de fato, vinha numa sequência negativa, 4 derrotas, 1 empate, agora consegue essa classificação, vai ter o Flamengo no final de semana, aí sim o grande clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E o Dorival falando, nesse momento de instabilidade, de resultados ruins, eu falei pro meu grupo, a gente não tem motivo algum para ficar, né, de alguma forma preocupado. O Dorival, ele acerta ao falar isso, e a colocação dele sobre esse momento do São Paulo. São Paulo também que desperdiçou algumas chances, né? Contra o Bahia, podia ter vencido o jogo. Contra o Atlético Mineiro, sofre aquele gol no comecinho do Hulk e ficou ali pressionando. Entrou o Lucas, também não conseguiu balançar as redes. Aquela oportunidade também do Caleri, que defendeu o goleiro do Atlético. Enfim, essa sequência negativa já passou. É um São Paulo que agora está classificado na Sul-Americana e só tem olhos para o Corinthians, Bruno. Essa é a questão, né? Esse jogo do Corinthians, ele tem um poder, uma capacidade de acabar tanto para cima quanto para baixo. Se ganhar, uma empolgação enorme, uma final de Copa do Brasil, que abre uma possibilidade de um título inédito do São Paulo, e se ganhar a Copa do Brasil, o ano será ótimo para o São Paulo.
Mas se perder também tem uma capacidade de causar uma destruição enorme ali. E esse é o problema de jogar tudo no mata-mata. São escolhas que você faz e se der certo vai ser exaltado, festejado. A Copa do Brasil é um título inédito para o São Paulo. São Paulo teve uma final só no ano 2000 e perdeu para o Cruzeiro. Mas se você perder num jogo só, como aconteceu ano passado na Sul-Americana, o São Paulo em certo momento acabou apostando tudo. Se ganhar a Sul-Americana do Del Valle, tudo perfeito, ano bom, título, vaga na Libertadores. Se perder, tragédia. Então esse é o problema. Então é isso aí, galera. É mais ou menos isso que o Bruno falou, né? Cara, se o São Paulo passa já passando do São Lourenço, já pra não ficar sem nenhuma disputa, né? Se o São Paulo passa do Corinthians, cara, a moral é outra. E aí na minha opinião, se o São Paulo passar do Corinthians, o Flamengo é favorito pra mim. A gente tem que ser sincero, a gente é torcedor, a gente acredita, eu acredito, mas a gente tem que ser sincero. Mas do jeito que o Flamengo tá, essa crise lá, cara, o São Paulo passa do Corinthians, o São Paulo tem chance claríssima de conseguir esse título inédito, e aí pra nós ia ser histórico, né? Então, bora ver o time que o Dorival vai jogar contra o Flamengo. Disseram que ele vai botar o Ramos e o Lucas, eu botava poucos minutos só pra realmente pegar um ritmo de jogo ali, um tempo só talvez, né? Já pra focando na quarta. Então é isso. O São Paulo é favorito da Sul-Americana também, tá? Tem o Estudiantes que eu acho que vai passar do Corinthians, mas acho que o São Paulo vai fazer a final contra o Estudiantes, cara, eu acho, da Sul-Americana, se continuar nessa pegada, é claro, né? Com o Lucas e Ramos no reforço. É uma das Sul-Americanas mais difíceis também da história, tal, como o Piperno falou aí. Essa é a minha opinião, não sei qual é de vocês, então comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, valeu? Todos inscreve aí pra Jovem Pan, link do canal da Jovem Pan na descrição aí, galera. Vamos São Paulo e amanhã vamos pra cima do Flamengo, valeu?